Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando essa gente nojenta, poluindo a minha vida aqui, vomitando ódio na minha vida, vomitando lixo e atrapalhando aqui as minhas conexões pessoais, cometendo crimes contra mim. Eu sigo aqui fazendo o que eles não destroem, que eles não metem a pata para poder destruir, que são os vídeos do YouTube, né? Enquanto eles não destruírem, eu vou fazendo aqui. E aí eu estou fazendo esse vídeo para o final de semana, agora para o sábado, por isso, né? Porque eu não estou conseguindo fazer nada e tenho que ficar aturando aqui esses animais. E aí eu tenho que ocupar o meu tempo aqui, né? Porque, enfim, minha programação era fazer vídeos nos dias de semana. Mas, enfim, vou fazendo aqui para poder, como eu falei, né, ocupar o tempo aqui enquanto eu não me livro desses animais desgraçados. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma questão muito importante que tem a ver com uma das melhores formas de distinguir o que é a direita da esquerda no Brasil, que são as votações do Congresso. Tá? A gente já tem aí 10 meses, né, do governo Lula, então já dá para a gente fazer uma certa comparação entre a forma como os partidos de esquerda votam e a forma como os partidos de direita votam no Congresso, para a gente aprender um pouco essas diferenças. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje e dar aqui alguns exemplos para poder pensar bem essa questão e ajudar aí a galera a escolher até melhor nas próximas eleições. Tá? A gente segue mais uma vez a dica do meu livro de poemas aqui, meu novo livro de poemas, é meu terceiro livro de poemas, meu quinto pela Multifoco e o meu nono livro no total. Tá? Quem quiser entrar em contato, o zap está aqui na descrição do vídeo e conseguir driblar aí, né, o hackeamento e os crimes dessa gente nojenta, a gente consegue de repente conversar a esse respeito aí, beleza? Então, pessoal, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre as votações do Congresso. Por quê? É interessante, né, a gente entender, né, que é o seguinte, as eleições no Brasil são divididas, né? Então tem eleição de 2 em 2 anos. Teve eleição ano passado para presidente, para governador, para deputado, para senador, deputado federal, deputado estadual. E ano que vem, 2024, tem eleição para prefeito e para vereador, né? E a questão que muita gente não entende é a seguinte: não adianta você botar um presidente bom e encher o Congresso de gente ruim, né? Porque algumas coisas o presidente pode fazer, né, independente do Congresso, mas tem outras que, se o Congresso atrapalhar, se o Congresso não quiser, não acontece. Né? Tem um monte de coisa, por exemplo, a auditoria da dívida pública no Brasil é uma coisa que o Congresso nunca deixa passar. Mas por quê? Basicamente porque, aliás, muitas vezes não deixa nem ser votado, né? Basicamente porque no Brasil, historicamente, o Congresso sempre tem maioria de direita. Né? Então, por quê? Porque as pessoas, o eleitor no Brasil ainda não entendeu essa diferença, ainda não entendeu essa complexidade aí, e aí acha que tudo tem que botar na conta do presidente. Na época do golpe contra a Dilma, antes, né, quando a Dilma ainda estava na presidência e ela começou a receber as críticas ali por conta, né, daquela crise econômica, por conta das manifestações, etc. Ela tentou várias medidas que foram barradas pelo Congresso, que era um Congresso golpista, né, de direita, Eduardo Cunha, Aécio Neves. Né? E aí, por exemplo, vou dar aqui um exemplo dos mais importantes. Ela tentou federalizar a educação pública de base. Né? Por quê? Porque o grosso das críticas no início das manifestações era pelo transporte público, né? E também pelos gastos com a Copa, e as pessoas muitas vezes comentavam: eu quero hospitais com padrão FIFA, eu quero escolas com padrão FIFA. E eu, particularmente, escutei muita gente dizer: como é que você pode defender a Dilma se as escolas públicas são todas quebradas e todas falidas? Dizia: isso aí é um problema, você não entendeu direito o que está acontecendo, porque as escolas públicas no Brasil, 90% das escolas públicas são de alçada estadual e municipal, portanto, do governador e do prefeito e das câmaras de vereadores. Né? E aí não adianta você colocar um prefeito bom e uma câmara de vereadores ruim, um governador bom, uma câmara de deputados ruim, uma câmara de vereadores ruim. Né? Por quê? Porque aí essa câmara ruim, né, no Rio de Janeiro, por exemplo, cheio de milicianos, cheio de pilantra na Câmara dos Vereadores, e aí muita coisa não caminha ali. Por quê? Porque essa gente não quer, porque o interesse deles é privado, eles ganham dinheiro de empresas para poder ficar ali, né, sucateando o serviço público, e o brasileiro ainda não entendeu isso. Tá?
E aí, para finalizar, antes da gente começar aqui os exemplos, vale também um outro dado aqui importante, que é o seguinte: uma das coisas mais complicadas, né, que aconteceram na eleição do ano passado foi o fato de que o Lula venceu com 51% dos votos, bem apertado ali em relação ao Bolsonaro, que ficou com 49%, porém ele teve, se não me engano, 20% a esquerda teve 20% de votos, né, no Congresso. O restante tudo partido de direita, né, ou esses partidos que muita gente chama de centrão, mas que não é outra coisa senão a direita que perde a eleição e fica ali, enfim, barganhando cargos, né? Acabou de acontecer isso agora. O Lula teve que tirar a presidente da Caixa Econômica Federal, que era uma pessoa ali ligada ao projeto do PT, da esquerda, para poder colocar, né, um cupincha do Arthur Lira, que é um sujeito de direita que não tem menor compromisso com o país, né? E menos ainda com o projeto do governo, né? Então, essa maioria que tem sido dada para a esquerda sistematicamente nas últimas eleições, salvo a exceção do Bolsonaro, que na verdade foi um golpe também, né? Porque tiraram o Lula, ele era primeiro nas pesquisas, retiraram o Lula da campanha, e aí o Bolsonaro ganhou, né? Para além do fato que o Bolsonaro também ele é uma espécie de monstro criado pelo golpe contra Dilma, por toda, né, a sabotagem que foi feita pelo juiz Moro, etc. Então tudo isso demonstra que a esquerda não perde eleição majoritária, eleição do executivo no Brasil, se a direita não der golpe. Se a direita não der golpe, a esquerda não perde. Por quê? Porque a esquerda tem projeto para o país, a direita não tem. A verborragia da direita é toda Estado mínimo, tem que... Bolsonaro deu uma entrevista recentemente aí dizendo, né, o presidente, ele muito ajuda se ele não atrapalhar. Quer dizer, eu sou um imbecil, né? Para além do fato de que isso aí é uma evidência nítida de que, não tem projeto. Eu só não quero atrapalhar ninguém. Só que assim, não atrapalhar, quando você vai ver, né, o que a verborragiazinha medíocre dele quer dizer ali na prática governamental, significa isso, acabar com... Né, liberar agrotóxico para meter na comida, liberar desmatamento, liberar matança de indígena, né, liberar o quê? Para esses mega empresários e milionários continuarem. Trabalho escravo, por exemplo, eles eliminam qualquer tipo de regulação para isso, investigação, né? O Bolsonaro acabou com o Ministério do Trabalho, né? Então, enfim, a direita não ganha eleição no executivo se não der golpe. Tá? Porém, no Congresso, o povo brasileiro ainda não entendeu isso no Congresso, ainda não entendeu a importância de deslocar esse protagonismo da direita lá no Congresso para poder transformar o Congresso num lugar mais satisfatório para os projetos que realmente melhoram a vida das pessoas, que é o que a esquerda pode fazer. A direita não tem projeto para isso. Vamos ver os exemplos? Então, só para finalizar, tá? Para esses dados aqui que eu passei, mais de 32 milhões de brasileiros votaram no Lula para presidente, mas votaram em deputados da direita. Isso significa que essas pessoas contribuíram para esse tal de centrão chantagear o Lula agora, pedir... Eu avisei isso na época da campanha. Avisei isso quando acabou a eleição, né? Peguei esses números aí, mostrei para as pessoas aqui. Daqui a pouco eles vão começar a chantagear. E não deu outra. Então, quer dizer, você quer aprovar um projeto bacana ali, como eu vou falar vários aqui no vídeo de hoje, e eles atrapalham tudo, né? Ou então, minimamente, eu quero um cargo ali, entendeu? Na Caixa Econômica, quero um cargo, né, no Ministério tal, e aí tem que tirar uma pessoa, né, que tem conexão com o projeto do Lula, da esquerda, para poder colocar um bosta ali, que é alguém que não tem projeto para porcaria nenhuma, a não ser para o próprio interesse, ou para fazer um nomezinho ali, para depois ir lá para o seu curralzinho e ficar ganhando eleição para deputado eternamente para atrapalhar o país. Então é importante, né, porque eu não estou nem falando dos 49 que votaram no Bolsonaro, né? Ainda que muita gente dessa galera que votou no Bolsonaro também não tenha feito isso exatamente por vínculo com o projeto. Fez meio que na onda de tal de anticorrupção, blá blá blá, né? Mas, enfim, eu estou pensando nesse 51 aqui. Se o Lula tem 51% no Congresso, né? Pronto, essa gente não tem poder nenhum para atrapalhar nada, né? E aí vamos ver o que eles estão aqui, né? Como é que essa gente pensa? Vamos lá, tá? Vamos começar falando da votação do Mais Médicos, certo? É o primeiro projeto que eu vou falar aqui. O projeto do Mais Médicos foi aprovado e todos esses projetos que foram aprovados, né, eles foram aprovados a partir de barganha.
né? O que significa isso, né? O Lula não tem maioria no Congresso, o que ele tem que fazer? Colocar um ministério na mão do União Brasil, que é um partido que foi ligado ao Bolsonaro, um partido de direita. Não tem projeto, né, para o país. Bota ministério na mão, né, de amiguinhos do Arthur Lira, né, e a presidência da Caixa Econômica, e aí eles aceitam votar em coisas que eles não concordam, né? Então vamos lá, o Mais Médicos é um programa que foi criado em 2013 e o Bolsonaro cancelou ele em 2019, né? E agora o Lula recriou em 2023, né? A medida provisória 1165, agora de 2023, foi votada, tá? Rapidamente, o que é o Mais Médicos, né? O Brasil é um país muito grande, tem um interior gigantesco, com pouca gente morando, né? A quantidade de gente que mora no litoral é muito maior, os cursos de medicina e os médicos per capita no litoral do país são muito, né, mais numerosos, e o interior do país fica muita gente sem médico, sem ter ali, né, um médico, e a saúde pública é a saída para essas pessoas, porque o cara que se forma numa faculdade de medicina e vai trabalhar na esfera privada, ele não vai trabalhar lá com os Yanomamis, ele não vai ganhar dinheiro lá. Então não dá para esperar que os médicos da iniciativa privada vão preencher essas lacunas de saúde pública do interior do país. E isso é importante não só para o atendimento pessoal de cada um, que já é muito importante, né? A saúde ali de cada um, né? Enfim, a prevenção de doenças e tudo mais, vacinação, etc. Mas também para essas políticas públicas, né? Ligadas ao que aconteceu com a Covid, por exemplo, e uma série de outras coisas importantes. Tá? E aí, quer dizer, a direita, né, vomita ódio contra isso, né? Eles foram Por quê? Por que o Mais Médicos é importante? Porque esses médicos não têm interesse de ir para o interior, mesmo ganhando um salário de 10 mil reais, um salário muito bom, mas eles podem ganhar mais aqui, então vão para lá para quê? Aí qual é a saída que o governo achou? Lula, Dilma, criar o Mais Médicos, que é um programa que pegava médicos, que oferecia para os médicos brasileiros primeiro, quem não aceitasse, pegava médicos do exterior, fazendo um intercâmbio, né, para poder suprir essas necessidades aí. E aí, como tinha os médicos cubanos, essa gentalha patética, medíocre, né, imbecil, né, um bando de analfabetos começa a vomitar, não, porque isso é comunismo, não pode, blá blá blá, quer dizer, né? E quem se ferra com isso são os moradores do interior e são os próprios médicos que estão ali tendo a oportunidade de fazer um intercâmbio e tal, tá? Enfim, e aí o Lula conseguiu aprovar agora essa nova MP, abriu novas vagas e alterou as regras para revalidação dos diplomas de médicos formados no exterior, né, que tinha umas regras diferentes antes, e aí isso foi negociado, tá? Agora vamos para a votação, tá? Que isso aqui é a chave aqui do vídeo de hoje. Foram 353 votos a favor e 58 contra, e uma abstenção. Desses 58 votos contra o quê? Contra médicos para as pessoas mais carentes do interior do país, todos foram de partido de direita, tá? Então, um do PMDB, um do Patriota, né? 38 votos contra do partido do Bolsonaro, um do Podemos, não podemos ter médico no interior, hein? Certo? 3 do PP, 1 do PSD, 3 do Republicanos e 10 do União Brasil. Votaram contra médicos para pessoas carentes no interior do país. Essa gente está cagando para pobre, para carente, para a saúde dos outros. Estão nem aí, entendeu? E aí, pessoal, para finalizar ainda esse ponto aqui, né, eu já deixo mais uma vez a dica aqui, porque a gente trabalha aqui no canal com livros, né? Então vale a pena, muito a pena ler esse livro aqui, que é o Noturno de Havana, tá? Para conhecer como era Cuba antes da Revolução Cubana e entender que era muito pior, né? E que só não melhorou ainda por conta do embargo econômico, que segue aí com 60 e poucos anos de embargo, tá? Atrapalhando ali a vida das pessoas na ilha, tá? Agora vamos passar para o segundo, tá? Segundo exemplo, o Minha Casa Minha Vida. Esse aqui então é um exemplo muito interessante. É a medida provisória 1162 de 2023, tá? E aí é o seguinte, o programa Minha Casa Minha Vida, eu vou até dar um depoimento aqui que eu tenho camaradas que são de direita e que usaram Minha Casa Minha Vida durante o governo da Dilma, o governo do Lula, para fazer obra, porque, né, a coisa é ampla, né? Isso demonstra o seguinte, né, que as pessoas muitas vezes votam contra aquilo que as favorece, né? Por quê? Porque o Bolsonaro sucateou o programa, né? Então
Então vamos lá, o programa facilita o crédito imobiliário para famílias com renda mensal de até R$ 8.000, tá? Permite o uso de recursos do FGTS também, e os usuários do programa devem ter redução de no mínimo 50% no preço da conta de energia, tá? Quer dizer, não é só um programa de crédito para comprar casa, né? Tem uma série de outros elementos ali, tá, que ajudam a pessoa ali a minimizar, porque existe um déficit habitacional no país muito grande, né? E a Europa resolveu assim, enfim, os países desenvolvidos resolveram assim, né? Ignorando essa conversinha fiada de Estado mínimo e entendendo que existe a política precisa resolver essas coisas quando o mercado não resolve, né? Mulheres, então tem prioridades aqui, tá? Quem tem prioridade? Mulheres que são mães solteiras, famílias que tenham pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes e pessoas que tenham câncer ou doenças degenerativas, além de pessoas que perderam casas em calamidades, que moram em áreas de risco, tá? Ou que estejam em situação de rua também, né? Então é importante essas prioridades aqui no programa, tá? O que demonstra nitidamente também que é um programa, enfim, que está ali antenado com essas necessidades da, né, a população que está precisando ali de uma força para poder melhorar a sua vida, né? E aí é o seguinte, não existe a lista de votos para essa votação do Mais Médicos, porque foi uma votação simbólica, né? Mas o fato é que teve votos negativos e teve um partido que orientou o voto contra. Qual foi esse partido? Um partido de direita, o Partido Novo, o Partido Novelho, né? do Nerso da Capitinga, né? de Minas Gerais, lá, que é o Zema, né? Votaram contra, os deputados votaram contra o Minha Casa Minha Vida, tá? E aí o Lula deu uma entrevista aqui, vou deixar o link para vocês, tá? Falando o seguinte, ó, isso aqui é muito interessante porque inclusive o programa vai ser ampliado, tá? Ele diz, nós precisamos fazer não apenas o Minha Casa Minha Vida para as pessoas mais pobres, precisamos fazer o Minha Casa Minha Vida para a classe média. O cara que ganha 10 mil, 12 mil, 8 mil, esse cara também quer ter uma casa e esse cara quer ter uma casa melhor. Então vamos ter que pensar em todos os segmentos da sociedade para a gente fazer com que as pessoas se sintam contempladas pelo governo, né? Então muito importante o PT, o Lula fazendo aqui um trabalho de ampliação do Minha Casa Minha Vida e colocando inclusive a classe média no jogo também, tá? O que demonstra inclusive, né, uma grande abertura de reflexão do Lula, né, porque essa classe média foi a mesma que elegeu o Bolsonaro nos últimos anos, tá? E ao contrário do Bolsonaro, né, que ataca os pobres, o Lula não ataca aqueles que atacaram ele, né? Porque quem deu aquelas vaias para Dilma lá naquele estágio lá em 2014, né, que foi aquilo que começou a gerar isso que se chama hoje de bolsominion, né, foi a classe média, né? Então não existe nem revanchismo nos governos de esquerda, e no de direita existe um revanchismo, inclusive sem ataque, né? Porque o pobre não ataca a direita. A existência do pobre incomoda a direita no Brasil, o Gessé Souza já falou sobre isso, eu também já deixei isso aqui, né, no canal. Enfim, tá? Então é mais uma prova de que a esquerda tem projeto para o Brasil, a direita não tem, né? Vamos lá, o próximo programa aqui, tá? O Desenrola Brasil, que é a renegociação de dívidas, diminuição dos juros dos cartões de crédito, tá? Algumas dívidas podem ser renegociadas em até 90% de desconto, tá? Então você ganha ali, sei lá, você tem uma dívida de R$ 4.000, você pode pagar até R$ 400 e tá ali até menos. A gente tem umas aí que estão conseguindo pagar até menos para poder finalizar a dívida. Na verdade, esse é um projeto criado pelo Ciro Gomes, tá? Tá aqui o livro dele, tá? O Projeto Nacional O Dever da Esperança, e a menção, né, a esse programa está, quer ver aqui, ó, na página 115, tá? Na página 115 você encontra aí, tá, referência a esse programa que o Lula adotou aí de maneira muito bacana, né? E fazendo o possível ali para poder tentar resolver esse problema, que é um problema que ele quando a gente lança um olhar complexo para isso, é um problema com diversas, né, articulações, né? Porque você resolve o problema do sujeito que está com dívida, ele passa a poder consumir, isso gera o quê? Gera ganho para o empresário, para o cara que tem uma loja, para o cara que tem ali um comércio, e ele vai ter
aquele cliente de novo ali, aquela pessoa consumindo de novo, né? Então é bom para todo mundo, tá? Aí vamos lá, os bancos, e aí tem essa questão do cartão de crédito também, né? Os bancos têm até 90%, até 90 dias depois da promulgação da lei para apresentar uma proposta para redução do juros do rotativo do cartão de crédito, que no Brasil é um negócio assim, é um roubo, né? Eles roubam as pessoas assim descaradamente, a inflação é 10%, quando está 10% é muito, né? E o juros do cartão de crédito vai a 500%. Quer dizer, um negócio assim, surreal, ninguém liga para isso, ninguém. E isso é uma coisa que os bancos são de direita, os bancos não são de esquerda, né? Então, assim, há que se entender que essa gente está querendo grana, eles estão nem aí para as pessoas, não estão nem aí para o país, né? E muito bem, e aí, né, se eles não apresentarem em 90 dias uma proposta, fica estabelecido o limite de 100% do valor da dívida, o que ainda é um absurdo, mas isso certamente, esse limite aqui, foi barganhado pela direita que está lá, né? Porque um limite de 100%, você pega um empréstimo de R$400, e aí se você não pagar, você tem que pagar 800, isso é um absurdo, né? Porque a inflação está em 4, 5%, né? Se você tivesse que pagar ali R$50 desses 400, já seria demais, 12% ali, enfim, né? Mas eles querem que você pague 1000%, 500%, são aves de rapina mesmo, né? Então, enfim, vamos lá para os votos. 360 votos sim, 18 votos não e 135 abstenções, porque não era uma votação, parece que obrigatória e tal, tá? Mas, enfim, desses 18 votos negativos, todos de direita, tá? 13 votos do PL, partido do Bolsonaro, 3 do Partido Novo, que de novo não tem nada, né? 1 do Podemos, não podemos ter desconto, tá? No pagamento do cartão de crédito, beleza? E 1 do Republicanos, tá? Beleza, pessoal, vamos para o próximo aqui, tá? A taxação de super ricos, offshores e fundos de investimento. Uma coisa que é feita em todos os países desenvolvidos, inclusive nos Estados Unidos. E aqui no Brasil não é, né? Por quê? Porque a direita não permite, a direita impede, a direita sabota, faz campanha. Teve um retardadinho desse aí, né, pegou lá o microfone para dizer, pô, ser rico virou crime? Né? Quer dizer, uma gente sem noção, a gente sem projeto, o objetivo deles é ganhar dinheiro só, mais nada, né? Crime é ser pobre, parece na visão deles, né? E aí quais são os objetivos, então, dessa taxação dos super ricos e das offshores, tá? Reforma tributária mais justa, alcançar um déficit zero nas contas públicas até o fim do ano, quer dizer, aumentar a arrecadação, né? E ao mesmo tempo, aos pouquinhos, ir substituindo o pagamento de imposto da classe média pelo pagamento dos super ricos, do lucros dividendos, das offshores, dos fundos de investimento, que é assim que os Estados Unidos fazem, né? E aqui, enfim, né, o Lula fez uma promessa de chegar aí no final do mandato com até R$5.000, né, ele isentar o imposto de renda, então ele precisa compor esse orçamento de outro lugar, tem que ser dos milionários. O cara ganha ali, né, 1 milhão por ano, não quer pagar imposto, tem que pagar, meu querido, né? Não é o cara que ganha 4 mil, 3 mil que vai pagar, né? Então, enfim, as offshores são contas em paraísos fiscais, normalmente utilizadas por sonegadores para não cumprir a lei, tá? O Ciro também fala disso no livro dele, tá? Também deixo aqui, tá? Mais uma vez a referência. Ele fala disso na página das páginas 142 até 147, tá? Então vale a pena quem quiser aí ler sobre isso, entender um pouquinho melhor, vale a pena aí ler o livro do Ciro, tá? E aí vamos para os votos, né? Vamos lá. Vamos lá, os votos, olha só, hein? Vocês deputados, a gente quer taxar os ricos e diminuir aqui o dinheiro, né, o pagamento de imposto da classe média. 323 votaram sim, 119 votaram não. Todos de direita, tá? Então, 73 do partido do Bolsonaro, 15 deputados do União Brasil, 10 do PP, 4 do Republicanos, 5 do MDB, 3 do PSDB, 2 do PSD, 2 do Podemos. Não podemos diminuir o imposto dos pobres da classe média, né? 1 do Patriota, 1 do Cidadania e 3 do Partido Novo, que de novo não tem nada, né? Tá? Muito bem. Então agora, os últimos 2 aqui, tá? Para a gente finalizar. O piso da enfermagem,
O projeto criou o piso salarial para os enfermeiros que ficaram sobrecarregados na Covid aí, né, começaram a exigir melhorias, né, no seu ambiente de trabalho, tá? E aí o projeto cria o piso salarial para os enfermeiros, o piso ficou estabelecido em R$ 4.750 para 6 horas diárias de trabalho. 449 votos a favor, 12 votos contra, todos de direita. Todos os votos contra foram de direita, quer dizer, essa galerinha aqui, ó, né, PP, Partido Novo, União Brasil, PL do Bolsonaro, eles não querem que o enfermeiro ganhe bem, né? Eles querem que os profissionais da saúde ganhem mal, continuem sendo mal remunerados. Eles querem privatizar, né? Botar na mão da iniciativa privada e o pobre que se lasque. Dane-se, né? Dane-se. Tá? Vamos lá. Igualdade salarial para homens e mulheres. Tá? O PL 1085 de 2023. Que é isso, né? Os homens e as mulheres têm que ganhar o mesmo salário com o mesmo cargo, né? 325 votos a favor, 35 votos contra, os 35 de direita, tá? 24 do Partido Bolsonaro, 3 do Partido Novo, que de novo não tem nada, né? 1 do PSD, 1 do Cidadania, 3 do União e 2 do Podemos. Ó, não podemos ter salário igual para homens e mulheres, né? Não podemos, tá? E 1 do PP, né? E aí tem mais um detalhe, né? Bizarro, né? Desses 35 votos de não, 10 foram de mulheres. Né? A mulher, inclusive a esposa do juiz Moro, né, votou contra. Não pode, mulher não pode ter salário igual ao homem, mas o salário dela é igual ao do outro deputado. Por isso que ela votou contra. Né? Para além de ser uma alienada e por ser direita. Né? É a direita brasileira. Tá? E aí o projeto, para finalizar, estabelece que uma multa de 10 vezes o valor do salário, o dobro, se reincidir, para os empresários que não pagarem o mesmo salário para homens e mulheres. Tá? Projeto do Lula, da esquerda, da direita, da esquerda, né, brasileira, que a direita vota contra. Tá? E por último, pessoal, o último exemplo aqui, tá, é o do arcabouço fiscal, que serviu para substituir, né, o teto de gastos, que ficava, né, engessando gastos em saúde, educação, infraestrutura, tá? E aí é o projeto de lei complementar 93 de 2023 para melhorar a relação entre o orçamento e os gastos aqui, né? E olha só, hein, isso aí que visa ampliar o emprego, visa ampliar as obras, ampliar aí o gasto com infraestrutura do governo, etc e tal, teve 372 votos a favor e 108 contra, tá? E agora, nesse aqui tem um detalhe importante, tá? 3 partidos orientaram voto contra, o PL e o Partido Novo, para variar, né? Porque eles queriam manter o teto de gastos, que engessava os gastos públicos, e o PSOL e a Rede votaram contra também. Mas o PSOL e a Rede votaram contra porque, na verdade, como é que é o projeto? O projeto é apresentado e aí alguns parlamentares apresentam vetos, substituições, e aí nessa de barganhar, né, porque o Congresso tem maioria de direita, tem que barganhar, você tira uma coisa boa para poder botar uma coisa ruim, porque esses vermes ficam atrapalhando ali. E o PSOL, como tem uma posição muito radical em relação a isso, no sentido positivo, vetou esses vetos da direita, né? Porque, enfim, eles foram contra barreiras impostas, tá, pelos votos da direita. E aí, quer dizer, então foram 108 votos contra, né, tirando os votos do PSOL e da Rede, que foram justamente por conta dessas críticas aí, né, aos vetos da direita, o restante foram todos votos da direita. 3 do MDB, 3 do Novo, que de novo não tem nada, 1 do Patriota, 60 do Partido Bolsonaro, né, o herói do povo, né, entendeu? Só votam contra o povo, né? 2 do Podemos, não podemos ter mais emprego, mais gasto público bacana, entendeu? 7 do PP, 1 do PSC, 2 do PSD, 3 do PSDB, 5 do Republicanos e 7 do União Brasil. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Esse vídeo foi para mostrar e dar um exemplo aí, né? Vários exemplos aqui de como que funciona essa votação do Congresso. E é interessante, né? A galera ir acompanhando na medida do possível, cada um com seu tempo. Então, umas pessoas têm mais tempo, outras têm menos, tá? Mas aí os vídeos aqui estão, né, servem para ajudar nesse sentido também. E eu deixo os links aqui para vocês, tá? Porque acompanhar essas votações do Congresso, do Senado e tal, ajuda a entender as diferenças de perspectiva. Quem é que tem visão de país para melhorar a vida do povo e quem está ali só para poder, enfim, melhorar a vida de quem já está muito bem, que são os milionários. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente volta no próximo vídeo do canal. Um grande abraço. Tamo junto. Fui.